Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E a Câmara dos Deputados aprovou ontem a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. O projeto agora vai ser votado no Senado e, se aprovado, deve beneficiar 10 milhões de pessoas. Confira como será o cálculo. Além da isenção de imposto de renda aos profissionais que ganham até R$5 mil, o projeto também prevê um desconto progressivo para quem ganha até R$ 7.350. Na prática, os valores deixarão de ser descontados do salário todos os meses a partir de janeiro de 2026, caso o projeto seja aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente Lula. O ganho para quem tem salário de até R$5 mil será de R$ 312,89 por mês. Em um ano, considerando também o 13º salário, a economia pode chegar a R$4 mil. Na prática, isso representa um aumento anual equivalente a 81% do salário de um mês. O projeto ainda prevê uma mudança na cobrança do imposto para quem ganha até R$ 7.350, com desconto progressivamente menor para rendas a partir de R$ 5 mil. Com isso, esse público também será beneficiado e quem ganha, por exemplo, R$ 5.400 vai ter ganho mensal de R$ 259, ou 62,5%. Já quem ganha R$ 6.200 vai ter proveito de R$ 153 mensais, ou 32,11%. As novas mudanças devem incluir cerca de 10 milhões de contribuintes na lista de isenção a partir de 2026. E o governo federal autorizou a realização de um estudo que vai avaliar o fim das aulas de autoescolas para tirar a carteira de motorista. E uma consulta pública para receber sugestões foi aberta hoje. A consulta pública para saber a opinião das pessoas é o primeiro passo para o novo modelo na habilitação de motoristas. O Conselho Nacional de Trânsito quer acabar com a exigência das 45 horas de aulas teóricas e das 20 horas de aulas práticas para ter a carteira de motorista. Com a mudança, o candidato vai poder escolher entre uma autoescola ou um instrutor autônomo, credenciado pelo Detran. Esse profissional pode se habilitar em cursos digitais, em plataformas do governo. As provas teóricas e práticas serão mantidas. Em um primeiro momento, a novidade vai valer apenas para as categorias A e B. Segundo o governo, pelo menos 20 milhões de brasileiros estão dirigindo carros e motos sem carteira de motorista. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirma que uma das causas é o custo das aulas nas autoescolas, que chega à média de R$ 4 mil. O governo quer reduzir o preço em até 80%. As autoescolas vão continuar oferecendo o treinamento, mas sem obrigatoriedade. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Celso Mariano, ele que é especialista multidisciplinar em trânsito. Boa tarde, Celso, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber, e aos telespectadores. Celso, como a gente viu aí na reportagem, o governo abriu uma consulta pública hoje sobre essa obrigatoriedade da autoescola. E qual é a sua opinião como especialista? Eu fico seriamente preocupado por alguns motivos. Primeiro que o argumento de que as pessoas estão dirigindo em grande quantidade, uma grande fatia, um grande percentual dos condutores que estão conduzindo veículos não tem CNH porque ela é cara, me parece um certo erro de avaliação, porque, primeiro, se é caro, os Detrans deveriam então participar dessa decisão, porque boa parte do que o cidadão paga são impostos.
Segundo, se tem gente dirigindo sem habilitação, está faltando fiscalização. Não dá para correlacionar uma coisa com a outra. Eu acho errado fazer isso. Porém, é fato que o processo não é exatamente barato e que tem pessoas que precisam da CNH, às vezes até por uma questão de inserção no mercado de trabalho, e não tem condições. Mas, para isso, o governo acabou de lançar um programa chamado CNH Social, que faz com que o cidadão que precise tirar a CNH, que comprove que está cadastrado no CadÚnico, tenha esse benefício com verbas sociais, tais quais acontece com outros programas do governo. Então, por que as duas medidas ao mesmo tempo? Fica meio esquisito. Mas o que mais preocupa é o argumento de que isso poderia, inclusive, melhorar a segurança no trânsito. E aí eu discordo frontalmente, porque não existe uma fórmula mágica. Sem uma boa formação de condutores, não há como termos um trânsito seguro. E com tudo o que tem hoje, Kleber, com esses são quase 30 anos, né, de evolução do processo na autoescola, exigências crescentes, cada vez mais restrições e um refino das exigências que são feitas. Se com tudo isso nós temos um trânsito ainda violento, imagine num sistema onde milhares, dezenas, talvez centenas de milhares de novos instrutores, conforme está na proposta, vão se habilitar num curso que aparentemente é diferente do que tem hoje. Hoje nós temos um curso, ninguém pode simplesmente dizer, eu vou dar aula em autoescola. Ele tem que fazer um curso, se profissionalizar nisso, né? E os Detrans vão ter que lidar então, nesse novo cenário, caso isso seja aprovado, com um número imenso de instrutores autônomos, avulsos, dirigindo veículos que também não têm esse padrão que é exigido hoje, como por exemplo o comando duplo. Então, dizer que isso vai melhorar a segurança no trânsito, eu acho uma aposta ousada demais, né? Eu iria com muito mais calma aí. Mas trata-se de uma consulta, né? Como a matéria aí nos mostrou claramente. Então, é uma fase inicial, onde essa proposta estará sendo apresentada, esperamos que com mais detalhes, porque muitas coisas não deu para entender bem como que vai funcionar. E aí a população vai poder opinar e, finalmente, eu espero, né? Haja espaço para os técnicos opinarem. E eu tenho a impressão que a maioria absoluta dos técnicos não é simpática a essa ideia. Olha, você abordou vários pontos importantes que envolvem essa questão. E eu queria, discutir alguns deles com você. Primeiro, atualmente a carga horária exigida é de 45 horas de aulas teóricas e 20 horas de aulas práticas. Você, como técnico, com autoridade técnica para falar, essa carga horária, ela oferece uma formação necessária para um motorista enfrentar as ruas? Você sabe, Kleber, que esse é um dos pontos assim de maior crítica do pessoal que defende essa ideia de que deve ser mais flexível, não ser um número tão grande. Eu também acho que 45 horas aulas obrigatórias para todo mundo não é a melhor das soluções, mas vamos lá. O Brasil não tem feito a lição de casa. Se nós temos condutores dirigindo sem habilitação, está faltando fiscalização. Se nós temos situações onde a única vez na vida da pessoa que ela vai ter educação para o trânsito é na autoescola, já tem uma outra coisa muito errada, e é o Brasil que tem errado, e suas administrações, lógico, porque o próprio Código de Trânsito brasileiro, e isso já vão lá, estamos prestes a completar 28 anos de vigência do Código de Trânsito atual, ele pede que haja educação de trânsito nas escolas, para as crianças, para os jovens. Então, se isso estivesse acontecendo, se nós estivéssemos fiscalizando de forma coerente, razoável, acho que daí nós poderíamos flertar com possibilidades de flexibilizar o nosso sistema. Então, as 45 horas teóricas e 20 horas práticas que temos hoje, elas são necessárias e elas funcionam relativamente bem, porque é a primeira e única vez, muitas vezes, que o cidadão vai ter contato com alguma informação de trânsito, com educação para o trânsito. E
trânsito é isso que a gente está vendo aí, essa participação social de todos, tudo junto ao mesmo tempo, cada um com suas necessidades, suas habilidades, suas condições. O trânsito é muito complexo, embora ele seja uma matriz de elementos relativamente simples. É por isso que a receita para um trânsito seguro é conhecida como os 3 E's do trânsito. É um E da engenharia, um E do esforço legal e um E da educação, formando um tripé. Ora, todo tripé, para cumprir bem sua função, tem que ter 3 pernas do mesmo tamanho, no mesmo ângulo, não é? Mas nós temos diferenças absurdas aí entre os nossos 3 E's do trânsito. A começar pelo E do esforço legal, que está restrito a fiscalizar velocidade, uma que outra blitz de alcoolemia, e depois não tem muita consequência. Esse é um grande problema. Nós matamos 34 mil pessoas por ano no Brasil e 80% desses acidentes têm álcool envolvido e, entretanto, só temos 20 pessoas presas, condenadas por terem bebido, dirigido e matado no Brasil. Não é bem 20, eu não tenho o número preciso, mas é uma correlação que não fecha. Como pode ter tantos acidentes, ter tanto acidente violento envolvendo álcool e ter tão pouco crime de trânsito? Apesar de que nós temos a exigência, um grande rigor na lei, mas não adianta estar na letra da lei e não ser aplicado. É bem o caso da falta de educação de trânsito nas escolas. Então, o processo de formação de condutores que nós temos é meio exagerado? Eu também acho que é. E ele é caro? Sim, a renda média do brasileiro aí pesa. Mas, escuta, é exigido muito da autoescola. É muito investimento. Os veículos que estão sendo vistos aí, todos têm comando duplo. Exigiram um simulador, que depois foi abandonado. Então, esse setor também, Kleber, está muito desgastado já por exigências que vão e vêm e a coisa parece que não se encontra o caminho. O Brasil precisa decidir que nível de segurança do trânsito quer. E, obviamente, que se nós queremos humanizar o trânsito, queremos menos violência, nós temos que caprichar muito na formação de condutores. Então, simplesmente comparar, um dos argumentos é esse, né? Mas tem países que não têm exigência, que o cidadão pode ir direto no Detran. Poderia ser assim no Brasil? Poderia, se nós estivéssemos fazendo as outras coisas bem feitas. Como não estamos, o que nós vamos ver é o tiro sair pela culatra. A intenção é baratear, desobrigando, né, passar pela autoescola porque ela é cara, mas as pessoas não estão preparadas, mesmo passando pela autoescola, tem muito reteste, imagine estudando sozinhas ou com instrutores que, tudo bem, quem sabe haverá um processo bacana aí, mas nós já temos esse processo, é isso que eu queria que o telespectador pensasse. Nós já pensamos nisso nos últimos 28 anos. As autoescolas foram estruturadas para isso. Ainda não há no Brasil uma forma melhor, mais eficaz, mais eficiente, mais coerente, mais inteligente para preparar condutores do que passar pela autoescola. Correto. E como a gente lembrou bem, enfatizou durante o programa, hoje foi aberta a consulta pública e é muito necessário que especialistas técnicos como você sejam consultados e, acima de tudo, ouvidos para que essa decisão seja tomada. Nós acabamos de conversar com o Celso Mariano, que é especialista multidisciplinar em trânsito. Celso, muito obrigado pela essa participação tão valiosa. Obrigado a você e a Riti. Grande abraço. E olha só, agora é hora da gente fazer nosso giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia nesta quinta-feira. Olha só, e por falar em trânsito, né, que a gente está falando até agora, olha só que imagem impressionante. Um homem, ele estava com uma moto e invadiu a contramão e acertou outra moto em cheio. E o detalhe é que quem estava nessa outra motocicleta era o irmão dele. Vamos ver essa história com o Alexandre Cardoso. Um homem invadiu a contramão e jogou a moto contra o próprio irmão em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo a polícia, o caso está sob investigação de tentativa de homicídio. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito invade a contramão, acelerando a motocicleta em direção ao irmão, que também estava de moto, e saltando antes do impacto. Segundo a vítima, o suspeito seguiu ele durante o trajeto de casa até a escola da
filha de 11 anos. A batida aconteceu durante o retorno para casa. O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia e o motivo do crime ainda está sob investigação. Ainda de acordo com a vítima, o irmão já tem diversas passagens criminais e a mãe até tem uma medida protetiva contra ele. O corpo de bombeiros foi acionado, mas a vítima foi socorrida por testemunhas antes da chegada da equipe de resgate. O suspeito fugiu do local. Olha, e no Rio de Janeiro, 30 motos se envolveram em um acidente. Esses motoqueiros estavam participando do chamado rolezinho noturno e foram cercados pela polícia. Aí aconteceu toda a confusão. Vamos ver os detalhes com o Anderson Nascimento. Pelo menos 30 motos se envolveram em um acidente na Via Light, na altura do centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na madrugada da última quarta-feira. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 20º Batalhão de Mesquita realizaram um cerco ao grupo que circulavam em alta velocidade pela cidade. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver dezenas de motos caídas na pista, enquanto os feridos são atendidos. A queda coletiva aconteceu quando as motos tentavam fugir da abordagem policial. 8 pessoas deram entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu. 2 delas receberam alta após passarem por exames que não apontaram fraturas ou luxações. Outros 6 pacientes permanecem internados ou em observação, sendo 3 deles com traumatismo craniano. De acordo com a última atualização da Secretaria Municipal de Saúde, os pacientes que seguem internados estão em estado considerável estável, todos com algum tipo de fratura identificada. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado. Olha, e agora você vai ver mais uma imagem impressionante, uma casa que foi transportada por um caminhão por 17 quilômetros no Rio Grande do Sul, a casa toda, porta, janela, telhado, enfim, a estrutura toda. Olha só essa imagem com o Guilherme Souza. A casa de madeira foi colocada na carroceria de um caminhão e percorreu 17 quilômetros pelas estradas do interior do município de Lagoa Vermelha, no norte do estado, até chegar ao novo endereço, na mesma cidade. Tudo começou quando uma irmã quis presentear a outra, que morava de aluguel, uma casa própria. Só que construir uma do zero estava fora de cogitação, era muito caro. A saída foi procurar uma já pronta que pudesse ser transportada. Aí veio o desafio. Quem é que topava levar uma casa inteira em cima de um caminhão? Não foi fácil achar. Até que um amigo bateu no peito e disse, deixa comigo que eu levo. E levou mesmo. Pegou o caminhão, chamou os vizinhos e, detalhe, levou com os móveis dentro e tudo. 8 homens ajudaram a desmontar o telhado, separar a estrutura do porão e preparar o transporte. Foram 16 horas de viagem, passando por galhos, enrosco na estrada e até precisando de um trator para puxar o caminhão. Tudo isso para garantir que a casa não caísse no caminho. E deu certo. O imóvel já foi instalado no novo local. A casa foi comprada por R$15 mil e no transporte só a gasolina e a comida dos ajudantes. No fim, ficou a história de uma mudança nada comum e também uma lição para o resto do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, quando os gaúchos se unem, até levar uma casa inteira na carroceria de um caminhão se torna possível. E que belo presente, não é mesmo? E olha só, nos supermercados de Santa Catarina, o preço do arroz não para de cair. O quilo do produto já está abaixo de R$2. Motivo, né, de tudo isso, dessa queda, é a superprodução. Enquanto os consumidores comemoram, os produtores amargam prejuízos. Vamos ver com a Michele Veiga. Pois é, para alguns estão aí vibrando, né, como os consumidores. Agora, para outros, que são os agricultores, está difícil de aguentar o preço da saca do arroz, que diminuiu quase 50% nesse ano e está deixando muitos risicultores no prejuízo. Aqui a região sul de Santa Catarina é um polo de risicultura, até porque até uma parte ali do Rio Grande do Sul, somado o sul de Santa Catarina, são os maiores produtores do grão aqui no Brasil. E eles têm passado muita dificuldade. Desde as cheias do ano passado no Rio Grande do Sul, esse ciclo da risicultura e da queda do preço do arroz tem aumentado, trazendo essa dificuldade na venda do produto. Não é qualidade, e sim a
flexibilização da venda desse produto e o aumento, claro, dos insumos para a produção dele, até porque, né, com as cheias, com excesso de chuva, nem sempre é benéfico para a produção do arroz. Então, por isso, eles têm enfrentado amargos prejuízos. A saca hoje está sendo vendida com 50% a menos do valor do que no último ano. Para os consumidores, muitos estão vibrando com a baixa do preço, porque tem alguns estabelecimentos comerciais aqui de Santa Catarina vendendo o quilo do arroz a R$ 1,99, dependendo, claro, da qualidade dele. E isso tem chamado a atenção do governo federal, do governo do estado de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, porque se o produtor não consegue vender a um preço justo, ele amarga o prejuízo. Amargando o prejuízo, a bola de neve das dívidas e dos problemas da agricultura começa a aumentar. Então, os governos estão de olho nessa queda do preço do arroz, as comunidades também, como também os sindicatos, né, dos produtores, e é claro, o consumidor vai aproveitar um pouco essa onda, essa queda para dar um alívio no bolso, mas de olho na produção do próximo ano, que aí sim pode ser amarga para todo mundo. Olha, e o Rio de Janeiro foi eleito como o melhor destino de turismo da América Latina em 3 categorias. E uma delas é o melhor lugar onde há praias. Vamos ver novamente com o Anderson Nascimento. De Janeiro foi o grande vencedor brasileiro na 32ª edição de uma premiação internacional sobre destinos de viagens para a América do Sul. A cidade conquistou 3 títulos de destaque. Entre os títulos estão Melhor Destino de Praia, Melhor Destino para Férias na Cidade e Melhor Destino de Eventos e Festivais da região. O Copacabana Palace, na zona sul do Rio, também foi premiado pela melhor suíte de hotel da América do Sul, com sua cobertura de luxo. Ao todo, o Brasil conquistou 6 prêmios, entre as 11 indicações que havia recebido. Criado em 1993, essa premiação reconhece a excelência em todos os principais setores das indústrias de viagens, turismo e hospitalidade. Ela percorre o mundo com cerimônias regionais e culmina em um grande final global do fim de ano. Para o presidente do Instituto Brasileiro de Turismo, os títulos são mais que merecidos e demonstraram o grande potencial dos destinos turísticos brasileiros. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa tarde, Bruno, entrando em nosso estúdio agora. Bruno, vamos começar falando de um assunto que sempre causa polêmica, que é a arbitragem do Brasileirão. E nessa rodada não tem sido diferente. Muito time reclamando, né, Bruno? Infelizmente, viu, Kleber? Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Os árbitros e o VAR, que deveriam estar ali para ajudar o espetáculo, algumas das vezes acabam atrapalhando. Nesta rodada, tivemos algumas polêmicas e até mesmo clubes estudando pedir anulação da partida. E em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a arbitragem gera polêmica e sai de campo sendo mais comentada do que o jogo em si. 3 partidas na noite do Brasileirão acabaram com as atenções voltadas para decisões do árbitro e do VAR. Uma foi na partida entre Internacional e Corinthians. O Timão estava vencendo até os acréscimos, quando no último lance, o zagueiro Kaká do Corinthians se enrosca com Bruno Henrique do Inter. Na hora, o árbitro mandou seguir. Logo após, o VAR sugeriu a revisão, que acabou gerando o pênalti e o empate dos colorados. A CBF divulgou a conversa do VAR com o árbitro de campo para que a revisão fosse feita. Tem um puxão, tá, que estica a camisa e impacta na ação do jogador de vermelho. O jogador tenta a bola, ok, concordam? Ela vem no campo, é muito claro que não falta, hein, Joel? Oi? O que é que você vê, Rodrigo? Vamos lá, mostrar aqui, ó. 3 também. 3. Aqui, ó. Primeiro jogo, disputa natural. Aí, ó. Aqui, ó. Aguarda aqui, ó. Para. Aqui, ó. O jogador continua em pé, ele já está puxando. Vai. A 3, vai. bem também. Vai. A 3. Tá, vou dar uma olhada. Essa. Rodrigo.
vou chamar para revisar, tá? Rodrigo, eu sugiro revisão para possível penal. Com isso, o Timão chega a 11 decisões desfavoráveis do VAR. O Alvinegro lidera esse ranking. A outra partida foi entre Botafogo e Bahia. Sanabria caiu dentro da área e o árbitro da partida entendeu o lance como simulação, dando cartão amarelo para Sanabria, que resultou na sua segunda advertência e expulsão. O jogo entre Sport e Fluminense na Ilha do Retiro também teve polêmicas e o Leão estuda pedir a anulação da partida. O rubro-negro entende que foi prejudicado em 2 momentos. Um na falta de Ignácio, em que a diretoria do Leão acredita que o lance era para vermelho. A outra decisão foi no pênalti marcado para o Fluminense, onde o Sport entende que houve falta em Pablo no lance, que gerou penalidade e gol, que deu a vitória para o tricolor. Klaus foi até o VAR checar o lance, mas continuou com a sua decisão de campo. Bruno, hoje a gente tem mais bola rolando pelo Brasileirão e esperamos sem polêmica, né? Com certeza, viu, Kleber? Vamos dar uma olhada aí na tabela. Abrindo os jogos de hoje, às 19 horas, o Vitória recebe o Ceará no Barradão, em Salvador. Um pouco mais tarde, às 19h30, o Fortaleza encara o São Paulo, na Arena Castelão, em Fortaleza. E fechando a 26ª rodada do Brasileirão, às 20h30, um jogão da parte de cima da tabela. Flamengo e Cruzeiro medem forças no Maracanã. O rubro-negro é o líder do campeonato, com 4 pontos de diferença para o Cruzeiro, que é o terceiro colocado. Dependendo, o Mengão pode se distanciar ainda mais ou tudo pode ficar ainda mais embolado na tabela, viu, Kleber? Como você disse, Bruno, um jogão, eu acho que é o grande jogo da rodada e a primeira final desse segundo turno entre os times ali que estão disputando o título. Fala mais sobre esse jogo pra gente, então. Com certeza, Kleber. Isso mesmo, nessa noite a Raposa tentará quebrar um tabu que já dura quase 15 anos contra o Flamengo no Maracanã. A última vez que os mineiros venceram o Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão foi em 2010 por 2-1. Desde então, a Raposa acumula 3 empates e 8 derrotas em 11 jogos contra o rubro-negro no Maracanã. Nesse período, o Cruzeiro só venceu o Flamengo apenas uma vez, porém foi na Libertadores de 2018. O treinador Leonardo Jardim está conhecido pela torcida cruzeirense como o exterminador de tabus. Foi justamente contra o Flamengo no primeiro turno do Brasileirão que a fama começou. A vitória no Mineirão por 2-1 fez a Raposa voltar a vencer o concorrente ao título nacional após 7 anos. E o Cabuloso seguiu quebrando tabus. Voltou a vencer o Sport na Ilha do Retiro após 9 anos, venceu o Palmeiras após 7 anos, superou o Grêmio no Mineirão, o que não acontecia há 8 anos, derrotou o Fluminense no Maracanã após 17 anos, venceu o Internacional no Gigante da Pampulha após 9 anos e encerrou um jejum de vitórias sobre o São Paulo, que já durava 6 anos. E também voltou a vencer na Arena Fonte Nova após 11 anos na vitória sobre o Bahia. Outro detalhe a ser analisado na partida de hoje é a artilharia do campeonato, que será disputada por Caio Jorge e Arrascaeta. O atacante do Cruzeiro soma 15 gols na competição, um a mais do que Arrascaeta. O terceiro do ranking é Verratti do Vasco com 12 gols. Além de tentar aumentar a diferença de gols, Caio Jorge também está tentando encerrar o maior jejum pessoal de gols no torneio em 2025. Neste momento são 4 rodadas sem balançar as redes. Bom, então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Uma ótima tarde a você e a todos que nos assistem. Muito obrigado pelas informações, Bruno. E essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não nos acompanha pela RIT TV, fique agora com a sua programação local. E você que está na RIT TV, fique com o programa Consulta ao Doutor e com a Dani Parisi. Ótima tarde e até mais. Até mais.